pouquinho sobre o berçário, crianças de 1 ano, 2, 3. Vamos chegar onde? Na pré-escola. Isso, chegamos agora num ponto muito importante do desenvolvimento das crianças. E quando a gente pensa numa escola de educação infantil, a gente tem essa etapa que compreende as crianças de 4 e 5 anos como a etapa da pré-escola. E é um momento que é muito importante e que traz um desafio que, para mim, é recorrente em todas as escolas que eu participo, escolas de famílias que a gente sempre faz com as turmas, né, com as famílias de crianças de 4 e 5 anos, sempre tem um tema que é recorrente. Você sabe qual que é? É alfabetização. É alfabetização. É um tema, quase que um tema que assombra, eu digo que assombra as famílias, porque vem toda aquela ansiedade. Meu filho vai aprender a ler, ele não sabe escrever o nome, ele não reconhece letra. Como é que vai ser quando ele sair da escola de educação infantil e encarar o ensino fundamental numa outra escola? Então, são muitas dúvidas, e especialmente quando a gente tem uma escola, como a Escola Infantil Jardim, que adota as pedagogias participativas, que são centradas na experiência da criança, que tem a criança como protagonista da sua própria aprendizagem. Muitas vezes as famílias têm muitas dúvidas se essa escola é uma escola que qualifica esses processos de aprendizagem sobre a leitura e a escrita da criança. E hoje, gente, é com muita certeza e apoiada, né, nas grandes teorias que estudam o desenvolvimento da linguagem e essa conquista da escrita e da leitura, que a gente afirma que sim, que as crianças que vivenciam experiências que envolvem práticas significativas de leitura e escrita desde a primeira infância, elas vão construindo um repertório linguístico ali que vão consequentemente, levá-las a uma alfabetização plena e com bastante qualidade. As crianças serão boas escritoras e serão boas leitoras. Então, essa é uma primeira dúvida, e não tenham... eu acho que as famílias precisam perguntar, precisam entender como que isso acontece, e a gente aqui no Jardim não tem o menor problema de atender vocês e de contar, e de convidá-los também a participar para entender como que esse processo de construção da leitura e da escrita acontece desde o berçário. Mas com 4 e 5 anos isso se intensifica, não é verdade? Com certeza. Isso. E aí, como eu falei, a gente aproveita de diferentes situações em que a escrita e a leitura se fazem necessárias ali no cotidiano, na sala de aula, para que as crianças entrem em contato com esse universo letrado. E é nesse momento que a gente começa a trabalhar com jogos. E mais com jogos. E a construção dos jogos também pelas crianças. A construção de tabelas, a quantificação, entra ali muito mais presente a linguagem também, lógico, matemática, a criança entendendo ali a função social da escrita. E a gente favorece muito isso dentro das brincadeiras, dentro das atividades planejadas pelas professoras. A Fernanda, ela faz um trabalho com as professoras da Escola Infantil Jardim semanal, de acompanhar os planejamentos, de ver o que as crianças estão aprendendo, o que é preciso trazer para essas crianças para ampliar a pesquisa delas. E aí a gente não tem um currículo específico de cada ano, um tema específico de cada ano, porque cada turma é única, cada turma tem um interesse diferente, tem perfis de crianças diferentes. Isso. Não é isso, Fernanda? É importante a gente dizer que a gente seguia por um currículo nacional, que é a BNCC, mas a gente não é fechado, como a Letícia disse, em só vai aprender dinossauro quando tiver 5 anos, só vai aprender sobre isso quando tiver 4 anos. Não. A gente, na verdade, eu digo que o papel do professor é pesquisar a pesquisa da criança. O Malaguzzi já falava isso, e a gente entende que é cada vez isso mesmo, né? Então, a gente vai entendendo como que as crianças estão vivenciando e construindo suas aprendizagens acerca da nossa língua, né? Da nossa língua portuguesa. A gente vive num sistema que é alfabético, então são muitas variáveis e são muitas aprendizagens. Aprendizagens acerca do nome das letras, dos fonemas, dos grafemas, enfim, a gente busca trazer todas essas experiências para os contextos de aprendizagem. Então, a gente tem nas salas de 4 e 5 anos estações
que são próprias para a gente trabalhar a comunicação escrita, a leitura, a comunicação oral, que é muito importante também. Então, trabalho com parlendas, rimas, recontos, né? Mais uma vez, a presença forte da literatura. E, como a Letícia também disse, os jogos matemáticos, que vão trazer também outras habilidades que são importantes também para a leitura e para a escrita nessa fase. Então, é entender que todas essas linguagens se complementam, a gente não trabalha as coisas de maneira separada, os jogos também são uma grande estratégia, principalmente com 4 e 5 anos, quando eles já vêm, né, de um repertório lá do Maternal 3, investindo nessa construção, e com 4, 5 anos eles inventam jogos incríveis. Agora, por exemplo, numa turma de 5 anos que a gente está acompanhando, os meninos inventaram um jogo que é o jogo dos ninjas. Então, eles estão inventando um percurso, é um jogo de trilha, com vários desafios e também se arriscando a construir regras que eles próprios vão ter que seguir. Então, o jogo por si só, ele já proporciona grandes aprendizagens para as crianças, que vão envolver não só o conhecimento lógico-matemático, mas também a alfabetização como um todo, né? E, Fernanda, aproveitando esse tema, eu queria que você contasse também um pouquinho para quem está aqui nos assistindo, quais que são os grupos que você já fez parte, que você faz parte, a sua formação, né, que te habilita aí a falar com essa propriedade aí da alfabetização na educação infantil. Conta aí um pouquinho para a gente. Eu me formei professora, fui professora durante muitos anos na educação infantil e cheguei até os anos iniciais no ensino fundamental. Então, eu acompanhei esse processo de transição e de construção da base alfabética desde a educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental. E depois disso, eu me tornei uma pesquisadora. Hoje, eu sou pesquisadora no doutorado da linha de infâncias e educação infantil da UFMG e também sou redatora colaboradora da BNCC de Minas, que é o Currículo Referência de Minas Gerais para a Educação Infantil, além de participar de vários projetos, inclusive um projeto do MEC, que é o projeto que é o LEEI, que é o projeto de leitura e escrita na educação infantil. Então, é um tema que me interessa muito, eu me dedico muito a essa formação com as professoras, porque a gente sabe que existem vários métodos para a gente alfabetizar uma criança. A gente pode partir do treinamento, que foi a forma que a gente aprendeu, e a gente pode partir de um ambiente alfabetizador e das próprias questões que as crianças trazem. E hoje a gente sabe que o aprendizado que faz sentido, aquele aprendizado que fica, é aquele em que a criança investiga, né, as próprias questões que ela traz. E para a gente vivenciar uma alfabetização efetiva, a criança ela passa por etapas em que ela desenvolve hipóteses sobre a escrita e sobre a leitura. Então, fazer esse acompanhamento com as crianças, isso tudo acontece na educação infantil. Então, fazer esse acompanhamento, dar elementos para a criança se nutrir em relação à nossa língua. A gente quer que as crianças sejam competentes na fala, né, na oralidade e também na leitura e na escrita. É importante para que a gente consiga fazer uma transição para o ensino fundamental de uma maneira qualitativa. Então, muitas vezes os pais ficam perguntando, mas ele vai se alfabetizar no 2º período? Muitas vezes a gente não tem essa resposta. Primeiro, porque a gente não tem um trabalho homogeneizado, a gente não fica treinando as crianças o tempo inteiro para todo mundo sair alfabetizado no 2º período, porque a gente respeita esse processo de pesquisa e de construção da base alfabética de cada criança. Então, o que a gente garante na Escola Infantil Jardim é que sim, as crianças vão desenvolver muitas habilidades que são fundamentais e importantes nos processos de aquisição da língua escrita e da leitura. E, consequentemente, também na construção do pensamento lógico-matemático. Umas descobrem o segredo da nossa linguagem, como eu falei que ela é alfabética, e fecham a base no 2º período, e outras, logo que entram no ensino fundamental, com todo aquele repertório que elas trazem das vivências no jardim, elas se alfabetizam ali em pouco tempo.